Queridos irmãos, nós estaremos nesta manhã dando continuidade ao Salmo 84. Eu gostaria de compartilhar com a igreja o texto e faremos a leitura a partir do versículo 5 até o versículo 8. Na mensagem de domingo passado, nós pregamos do versículo 1 ao versículo 4. E agora, a partir do versículo 5 até o versículo 8. Diz a palavra de Deus: como são felizes os que em ti encontram sua força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor Deus dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Pausa. Queridos, nós temos orado pelos enfermos. Há pouco, Stephanie estava pedindo que a igreja continuasse orando pelo Eliseu, primo do esposo da Rebeca, Yoshio, o Yoshio. Como ela colocou aqui, enfatizando, né? O jovem está tratando um câncer de estômago. E aí nós nos perguntamos: Senhor, mas por quê? É um jovem cristão, é alguém que serve a Deus, mas está passando por uma crise muito séria, uma doença que acaba trazendo muita preocupação, não só para ele, como para a família, para os amigos. E este salmo aqui, ele começa a nos dar respostas. Nós passamos, queridos, por momentos difíceis, de tribulações. E este salmo aqui, ele nos leva a refletir, a não desperdiçarmos os nossos sofrimentos. E nós passamos por sofrimentos. E uma das muitas coisas que eu tenho aprendido como pastor durante este período de ministério, que já vão um pouco mais que 30 anos como pastor, uma das coisas que eu tenho acompanhado, irmãos, é vidas. Tenho acompanhado vidas. Durante esses anos eu tenho ouvido muitas histórias, tenho procurado aconselhar pessoas e temos aqui tido a oportunidade de verificar que oportunidades não podem ser desperdiçadas. Não podem. Especialmente as oportunidades que os sofrimentos nos proporcionam. Em algum momento da sua vida você já passou por uma crise, por uma preocupação. O sofrimento, contrário do que muitos pensam, é sim, queridos, uma grande oportunidade didática. Nós somos ensinados em meio à dor. Nós passamos por santificação em meio à dor, especialmente para aqueles que são filhos de Deus. E eu diria que nada acontece na nossa vida sem que Deus permita, porque Deus, ele tem um total controle. E Davi, ele sabia muito bem disso, porque ele passou por experiências tremendas. E quando eu leio o Salmo 84 e agora leio o Salmo 119 com a igreja, o verso 71, o salmista ali claramente expressa esse momento. E Davi, ele diz assim, no Salmo 119, 71: foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Às vezes, queridos, nós só aprendemos a lei de Deus e seus decretos quando estamos debaixo, eu diria assim, do chicote, da dor. É quando nós corremos para o Senhor, quando nós buscamos ao Senhor, quando nós oramos
mas quando mais nós lemos, é quando estamos passando por situações difíceis. Pena que muitos crentes não pensem assim, pois sempre acabam relacionando o sofrimento que estão passando ou que estão enfrentando com algum tipo de maldição, ou acham que estão passando por um problema porque inveja. Já ouviram falar da expressão é mal olhado? A pessoa colocou um mal olhado, você está passando por uma crise que alguém colocou um mal olhado em você, ou coloca a culpa em Satanás. Olha, isso é um ataque de Satanás, é uma injustiça, é um pecado específico e outras coisas do gênero. E muitos chegam ao cúmulo de dizer: olha, se você está doente, é porque você está em pecado. Infelizmente, eu já vi isto vindo de colegas pastores. Queridos, eu sei que o mundo é cruel. A carne e o diabo sempre são os nossos maiores inimigos. De alguma forma, os agentes diretos ou indiretos dos nossos sofrimentos serão eles. Mas é importante observar: Deus, porém, é quem sempre dá a palavra final. A palavra final é de Deus, levando-nos ao sofrimento ou livrando-nos dele, fazendo sempre com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. E é o que Filipenses coloca. Paulo, quando escreve ali a carta aos Filipenses, ele diz claramente isso, e tudo isso para a nossa salvação final. Paulo também escreve aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, e ali Paulo ele diz assim, Romanos 8, 28: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então aqui este texto, Paulo deixa claramente que Deus age, queridos, em todas as coisas. Então, em tudo nós podemos ver a ação de Deus, em tudo. Lamentavelmente, ao longo dos anos, como tenho visto, pessoas estão desperdiçando sofrimento. Então eu queria nesta manhã pensar o seguinte: como nós podemos canalizar o sofrimento que estamos passando, a crise que estamos vivendo, em aspectos positivos, e ali encontrar a ação de Deus em nossas vidas. Essas pessoas acabam culpando os outros, e aqui começam a explorar as suas circunstâncias, ressentem-se com Deus, e aí logo colocam a culpa em Deus. Olha, Deus é o culpado do meu sofrimento, Deus é culpado de eu estar passando uma crise existencial, ou de relacionamento com o próximo, ou acabam detonando o diabo. Olha, o diabo é o culpado, e amaldiçoam quem os persegue ou lhes causa algum tipo de mal. Queridos, pessoas assim, para a tristeza ainda maior delas mesmas, nunca se aproveitam das oportunidades que o sofrimento traz. Isso aqui, queridos, não é uma apologia ao masoquismo. Nós não queremos levar a igreja a aceitar a dor como algo prazeroso. O sofrimento, a dor, não é algo prazeroso. Mas nós não podemos desperdiçar os sofrimentos que vão fazer parte da nossa vida em algum momento. Em algum momento. Por isso, nós quando iniciamos o estudo no Salmo 84, nós iniciamos ali mostrando logo nos primeiros versículos a comunhão dos santos na igreja local. E dissemos, olha, na igreja local, quando a igreja se reúne, aquele momento proporciona o que? Um lugar irresistível, onde ali a exposição à palavra de Deus vai acontecer. E ali nós vamos ter momentos de prestação de contas, de cuidado mútuo,
de edificação mútua e todos os outros benefícios que começam a acontecer quando a igreja está reunida dentro de um templo como igreja local. São benefícios de se viver como igreja. E isso, queridos, acaba estimulando um deleite maravilhoso. E isso nós começamos a ver nos 4 primeiros versículos. Mas ao analisar, queridos, a sequência, o verso 5, nós aqui precisamos observar que, além deste momento, a igreja, ela caminha. Nós, ao lermos esse texto, ao contextualizarmos o momento em que o texto foi escrito, Davi, ele estava ali refletindo, porque ele queria estar no templo, mas ele não podia. E para chegar ao templo, ele tinha que se deslocar, ele tinha que passar por áreas desérticas, ele tinha que passar por local nada agradável. Nós precisamos da igreja, da comunhão irresistível que só encontramos no meio do povo de Deus. A segunda parte, amados, deste texto que lemos anteriormente ao iniciarmos, revela-nos aqui a experiência difícil dos peregrinos que estão a caminho de Sião. E talvez nós, como peregrinos nesta terra, estejamos iguais aos peregrinos de Sião, passando por momentos difíceis. Nós observamos o verso 1 que diz que aquele lugar onde os peregrinos buscavam era lugar da habitação do Senhor. É isso que o salmista aqui está colocando. E eles vinham de longe para este local. A peregrinação, amados, de sofrimento do povo de Deus, ela inicia-se a partir do momento em que você vem a este mundo. E andar com Deus é uma jornada. Se você opta a andar com Deus, eu quero dizer, é uma peregrinação. Eu não sei se você tem sentido isto. Nessa caminhada, todos nós vamos encontrar barreiras, nós vamos encontrar obstáculos, nós vamos encontrar desertos, nós vamos encontrar terra árida, quando optamos ser peregrinos do Senhor, caminhar com Ele. É uma jornada exaustiva. Aliás, a vida em si, ela é composta, amados, de cargas, e cargas pesadas que muitas vezes nos sobrecarregam. Somente aqueles que não querem ver ainda, não percebem que viver é o quê? É trilhar uma estrada cheia de altos e baixos, é caminhar por vales e campinas, é caminhar por desertos e oásis. E isto tem sido a nossa vida, a nossa jornada, o nosso caminhar. Porém, torna-se ainda, igreja, mais difícil a jornada para quem não tem aonde ir. E nós temos aonde ir. Torna-se muito mais difícil quem não tem um lar, nenhum lugar para construir o seu ninho e criar seus filhos. Assim como tem, por exemplo, dado um salmo no verso 3 e no verso 4, quando eu terminei o estudo de domingo passado, quando falei sobre o pardal e falei sobre a andorinha. Eles escolheram o quê? Eles escolheram o templo, segundo o salmo, para ali construir o seu ninho. Nós temos opções de criar os nossos filhos aqui, na igreja. Aonde, queridos, nós encontraremos melhor opção do que lá fora.
O texto é muito claro, tendo nos mostrado aqui que o povo de Deus, ele tem sim aonde ir para se alinhar. Nós temos essa opção. Cristo nos dá essa comunhão na igreja, porque Ele é o cabeça, nós somos o corpo. O nosso salmo aqui em tela, em questão, Salmo 84, ele também afirma a existência dos sofrimentos e descreve com muita beleza as oportunidades imperdíveis que todo peregrino do Senhor ele tem nos seus vales de dores. E nós, queridos, quantas e quantas vezes temos colocado como nosso travesseiro, nosso confidente, e temos lavado com lágrimas as dores que trazemos, sejam dores relacionadas a traumas psicológicos, através de conhecimento de doenças, através de relacionamentos, através de crises existenciais que você vem formando e aumentando. Amados, antes, porém, nós precisaremos mergulhar nestes versículos. Nós não iremos esgotar o assunto hoje, iremos iniciá-lo e vamos continuar para poder aproveitar bem. E aqui nós podemos observar a questão do sofrimento que este salmo ele nos leva a meditar. O sofrimento, amados, é inevitável, é inevitável. O pai sofre com o filho quando o vê fazendo algo que lhe entristece, lhe desagrada. É o esposo em relação à esposa, ou a esposa em relação ao esposo. É o membro em relação à igreja, ou a igreja em relação ao membro. É o patrão em relação ao empregado, e assim vão as relações. O próprio Jesus, ele disse claramente, queridos, que no mundo nós teríamos sofrimentos ou aflições. Ele deixa claramente isto. E o sofrimento, amados, é intransferível. Eu não consigo transferir o sofrimento. Se assim fosse, seria muito bom. Eu sairia distribuindo sofrimento para os outros. Mas o meu sofrimento é meu. Cada um de nós recebe a sua porção. Cada um de nós recebe o seu cálice. E tem que tomar este cálice amargo. E o sofrimento é muitas vezes inexplicável. Tantas vezes ele nem fará sentido imediato, como nós podemos meditar nesta manhã em relação ao pedido de oração da Stephanie. Às vezes nós nem entendemos, nem compreendemos, Senhor, por que uma pessoa tão jovem está aí com um câncer extremamente agressivo, o câncer de estômago. Senhor, por que eu via alguém publicando numa família, uma criança de 4 anos, lutando desesperadamente, procurando um doador de medula, está ali a garotinha, 4 aninhos, com a cabeça toda raspada, e a mãe raspou, a irmãzinha raspou também para dar aquela força. Estão ali em busca e a gente questiona: por que, Deus? Por quê? Por quê? Queridos, quando nós lemos esse texto aqui, o salmista ele começa a nos mostrar, a julgar pelo Salmo 84. Nós aqui descobrimos que o autor ele tinha tanto a motivação correta como também a teológica. Ou seja, ele tinha uma cosmovisão, ele tinha uma visão de mundo, ele tinha uma visão correta. Logo, queridos, o sofrimento ele não poderia ser em decorrência de algo especialmente errado na vida dele, nem da forma dele crer ou de pensar.
Mas o salmista, ele está passando aqui por uma crise, ele está passando por dores. Então nós não podemos atribuir que aqueles que estão passando por uma enfermidade, por uma crise, por algo na sua vida, seja relacionado a um erro de cosmovisão ou através de um problema de relacionamento com Deus. Não, isso seria injusto. Deus não distribui assim como nós procuramos distribuir. Nós somos pessoas muito más. Procuramos retribuir ao outro não com amor, mas procuramos fazer com que aquele a qual nos perseguem, nós queremos ali dedicar a ele coisas ruins, má, perversas. Mas Deus não. Tudo que esse homem queria aqui no texto era Deus. Ele queria estar onde Deus habita, é o verso 1. Ele queria estar lá com Deus. O verso 2 do Salmo diz que ele queria desfrutar a presença de Deus nos pátios do templo. Ele queria estar perto do altar de Deus para sempre poder adorá-lo. No verso 3, no verso 4, o texto nos mostra que ele fala da casa de Deus como sendo o quê? Como sendo o seu lar, o lugar seguro para os seus filhos. Mas aí a partir do verso 5 nós começamos a observar que o texto vai falar de sofrimento. Amados, este escritor tem um coração de servo, pois o texto diz lá no verso 10 do Salmo que nós estamos meditando, que pois ele prefere ser o que? Porteiro do templo a viver nos prazeres do pecado. Então é alguém que tem uma intimidade, tem um relacionamento, tem prazer de estar e buscar a presença do Senhor. Mas agora ele começa aqui a falar sobre o momento de sofrimento. Enfim, esse homem tinha um coração correto. Havia nele motivos suficientes para dizermos: este é um homem santificado. Mas ainda assim, este homem, ele está sofrendo, como muitas das vezes nós, queridos, nós passamos por esse momento de crise. Outra coisa aqui que me chama a atenção, o salmista, ele tinha uma teologia correta, ele tinha conhecimento, a maneira dele ver a vida estava aqui afinada com a verdade de Deus. É o que nós chamamos aqui da cosmovisão. Ele consegue ver claramente isso aí, e percebemos isso através da declaração que ele faz no versículo 11. O versículo 11 diz assim, no Salmo 84: o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Não recusa. Esse homem, ele se via de que maneira? Esse homem, ele consegue se ver através do prisma da graça, ou seja, não merecendo, ele recebe de Deus, é o favor não merecido, é isso. Ele não barganha com Deus. Aqui você não encontra neste salmo o salmista barganhando com Deus, nem tampouco ele se gaba de si mesmo, nem da sua justiça própria, e ele não fazia para merecer algo em troca, pois ele sabia que tudo o que tinha, tudo, quem era e o que viria a ter, só poderia, amado, ser fruto
da graça de Deus. É assim que nós temos que ver a vida. Tudo vem de Deus. Afinal, amados, quem entende a doutrina da graça aprendeu claramente que o salário do pecado é o quê? A morte. Mas a sequência do texto diz: e o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna em Jesus. A visão, queridos, que o salmista tinha da graça era algo assim tão profundo, tão enraizado no coração dele, que não lhe restava outra coisa a não ser declarar o quanto Deus é amável, o quanto Deus é desejável, o quanto Deus é promotor de alegria, o quanto Deus é o ninho para a alma, é o acalentador, é fonte de alegria, é confiável. Então, em meio à turbulência, à tristeza, à dor, nós não devemos perder este foco, devemos ter muito claro isto. E o salmista aqui não está se relacionando com Deus na perspectiva farisaica do Monte Sinai, não. Esse homem está se relacionando com Deus na perspectiva da graça, ou seja, eu tenho não porque eu mereço, eu tenho, mas porque a graça de Deus me alcança. Mas veja, o que aprendemos então com ele? O que aprendemos como salmista? Amados, é que por mais que nós tenhamos a motivação certa, por mais que nós tenhamos a teologia correta, ainda assim nós caminharemos pelos vales de sofrimentos. Nós caminharemos pelos vales de sofrimento. Verso 6, olha o que o verso 6 ele nos fala do Salmo 84. Ao passarem pelo vale de Baca. Presta atenção nesse texto aqui. Quando passarem pelo vale de Baca. Queridos, Baca significa choro. Significa choro. Nós não lemos, presta atenção que nós não estamos lendo. Se passarem pelo vale de Baca, ou se passarem pelo vale de choro. Não existe aqui o se, que é uma condicional, não existe. Mas o texto é claro, ele diz o que? Quando passarem pelo vale do choro. Significa claramente, queridos, que por certo nós passaremos pelo vale do choro. Passaremos. Ou seja, o sofrimento ele também atinge o justo, atinge a cada um servo, a também é chegar à casa de quem constrói a sua vida sobre a rocha. Então não importa, querido, quem você seja, você pode ser o maior dizimista, o irmão mais consagrado, todos nós passaremos em algum momento da vida pelo vale de Baca, pelo vale da dor. A peregrinação do povo de Deus, eu diria, é salpicada de sofrimentos. Pois bem, feitas essas observações, vejamos agora por que o sofrimento do cristão, amados, é uma oportunidade imperdível. Nós não podemos desperdiçar esta oportunidade. Nós precisamos observar que o sofrimento, ele é o quê? Ele é temperado pelo tempo. Ele é temperado pelo tempo. E ensina que devoção nasce do dever. E revela que Deus renova os nossos recursos. Deus ele renova diariamente as nossas forças. Diariamente.
E aqui eu queria pensar um pouco nesta questão, como o sofrimento é temperado pelo tempo. Na hora do sofrimento, se é uma verdade que nos ajuda a perseverar, além do fato de saber que Deus é Deus, isso não pode podemos esquecer, que Deus é Deus, e que nada, amados, nada foge do seu total controle, nada. Sabe por quê? Porque os seus decretos são soberanos. Então eu não vou questionar, eu não vou discutir a soberania de Deus. E isso vai nos ajudar a saber também, queridos, que a tribulação, por maior ou mais dolorosa que seja, ela é apenas o quê? Passageira. Ela é passageira. Pessoas que hoje já estão naquela fase da morfina, estão ali. Muitas vezes você acha que o teu problema é o maior do mundo. Quarta-feira eu ouvi do irmão Eider a seguinte palavra. Ele dizia assim, que quando ele chegou no hospital, ele teve uma lição muito grande. E você chega ali achando que o teu problema é o maior de todos, e você encontra pessoas com problemas maiores ainda. Ele contou a experiência de uma senhora que vai fazer tratamento e já está com o rosto carcomido, o nariz já está e aquelas coisas assim feias escorrendo, e ela tem que vir com o membro da família de um local bem distante de Manaus, e ela tem que pegar uma condução, tem que vir de ônibus, e ela pega, eu acredito, em 2 transportes para chegar até o SECOM, para ser atendida, para passar pelo tratamento. Queridos, e às vezes nós estamos passando por algo e achamos que o nosso problema é o maior do mundo, e começamos ali a questionar a Deus, a blasfemar contra Deus. Por isso, eu volto ao verso 6, no início dele, que diz: quando passarem pelo vale do choro, ou seja, árido. Nós estamos projetando a nova versão internacional, a NVI, mas na Almeida Revista e Atualizada, que é uma versão mais antiga, que usa expressões mais clássicas, este versículo aqui, nesta versão, fala que o vale do choro é chamado vale árido. Na versão corrigida vai falar o vale de Baca, como na nova versão internacional que está sendo projetada. A vantagem das versões mais antigas é que esta versão, ela situa geograficamente a ocorrência, e ela mostra ali o vale de Baca como sendo um local árido, ou seja, um local de lágrimas. Mas a gente pergunta por quê? Queridos, esse local era um local desértico, como o próprio salmista aqui descreve, e ali cresciam as balsameiras, que dão bálsamo. E é interessante que essas árvores balsâmicas, elas choravam através de resinas, escorriam delas resinas. Por isso, este vale, ele adquire este nome, o Vale de Baca. E elas só cresciam em lugares áridos, em lugares secos. Daí que se dá o nome do Vale Árido, ou Vale do Choro, por causa dessas árvores balsâmicas. Todo vale, queridos, inclusive o Vale do Choro, ele tem, e isso é importante lembrar, ele tem o seu ponto de entrada e ele tem o seu ponto de saída. Anteontem eu conversava com uma irmã e colocava essa questão para ela: irmã, é interessante que o vale ele tem o seu local de entrada e o seu local de saída. Isso é muito bom,
Isso para nós significa que nós entraremos no vale de Baca, mas o melhor é saber que sairemos dele. Amém. Todo vale tem as suas limitações geográficas. Todo vale. Ele tem começo, ele tem meio e ele tem fim. O sofrimento também é assim. O sofrimento, ele tem hora marcada para começar, mas ele também tem hora marcada para terminar. Porque Deus está no controle total. É Deus que tem o controle disso. O seu período é muito bem definido pelo próprio Deus. É Ele que vai. E Ele não dura para sempre. E da mesma forma que Ele vem, Ele também vai embora. Mas você não pode colocar o seguinte: mas Senhor, já faz tanto tempo, nós estamos sob o relógio de Deus, e o tempo de Deus não é o nosso tempo. E aqui nós podemos observar o que o salmista diz: quando passarem pelo vale do choro, ou seja, é temporário, estamos apenas de passagem através desse vale árido, deste vale de lágrimas. Gente, nós temos que refletir como este momento nos ajuda a refletir, saber que o sofrimento do justo, ele é temperado pelo tempo, e ele tem começo, ele também tem fim. E eu queria ver aqui o que o salmista diz no Salmo 40, no verso 1 e no verso 2. Salmo 40, no verso 1 e depois no verso 2, diz assim: coloquei todas as minhas esperanças no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu grito de socorro. Verso 2: Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Que discípulo bonito. O Novo Testamento da linguagem de hoje, ele inicia assim dizendo: esperei com paciência pela ajuda de Deus. E é um conselho que a gente quer deixar: esperar com confiança na ajuda de Deus. E o texto ele continua dizendo assim na linguagem de hoje: Ele me escutou e me ouviu, e viu o meu pecado de socorro, tirou-me da cova perigosa, de um poço de lama. Ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos. Amados, demorou, mas Davi atravessou o vale. Ele teve um começo e teve um fim. O choro veio ao entardecer, mas a alegria chegou pela manhã. Salmo 30, verso 5, ele diz claramente, isto é um salmo que todos conhecem, principalmente o final dele, que diz: o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Isso é para mostrar, queridos, que o nosso sofrimento ele não será eterno. O mesmo nós podemos ver ao ler o livro de Jó. Lá no final do capítulo do livro de Jó, capítulo 42, o seu sofrimento ele teve começo e teve fim. Por isso, o que eu posso te dizer nesta manhã: acalme-se e espere em Deus. No final, queridos, todos veremos que Deus é Deus. Se não aqui, eu posso te dizer com certeza, pela fé no Filho de Deus,
nós veremos aonde? Lá no céu. Lá no céu. Agora veja bem, nós podemos aqui observar, já chegando ao final, enquanto estivermos no vale de lágrimas, não nos adiantará desejar correr, não adianta. Há um princípio no Salmo 23 que poucos notam quando leem. Como no João 3,16 a gente acaba lendo mecanicamente, o Salmo 23 é a mesma coisa, nós lemos mecanicamente e não atentamos à mensagem que este Salmo nos dá. Olha o que o Salmo diz, Salmo 23, o verso 4, vamos ler só o verso 4, que diz assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Perceberam, queridos? Que mensagem linda, a gente nem atenta para isso. No vale do choro não se corre, anda-se, caminha-se, segue-se no ritmo de Deus, segue-se no tempo de Deus. Não há o que temer, é confiar. Afinal, Deus mesmo está do nosso lado. E muitas das vezes nós estamos no seu colo e somos por Ele protegidos, e somos por Ele cercados através da sua vara e do seu cajado. A pergunta desta manhã é: você está no vale do choro? Você está no vale de Baca? Você está sofrendo? Lembre-se, o nosso sofrimento, ele é o quê? Temperado pelo tempo. Ele é temperado pelo tempo. Tem hora para começar e hora para terminar. Caminhe devagar, espere pelo Senhor. É confiar, é depositar. E assim, queridos, nós chegaremos do outro lado, porque tem um ponto de entrada e um ponto de saída. Pois o sofrimento só será um buraco negro de destruição, aonde não se vê nem se sente o seu fim. Mas nós sabemos que Deus tem controle. Há um limite imposto a Ele pelo próprio Deus. Deus já colocou um limite. Por isso, igreja, confie e caminhe com Cristo. O sofrimento é temperado pelo tempo. Amém? Vamos então orar.